Olá, pessoal, boa tarde. Acabei de chegar da igreja. Hoje foi aquele dia que o Everaldo saiu para trabalhar. E eu falei, hoje eu vou assistir o culto online. Quem que nunca fez isso? Deixou de ir na igreja para assistir um cultinho online. Hoje eu resolvi fazer um cultinho, assistir um cultinho online. Aí eu mandei mensagem para minha irmã. Falei, Duda, você tá afim de ir na igreja comigo? Gente, ela aceitou. Aí meu culto online passou a ser um culto presencial, mas eu não arrependi porque o culto foi maravilhoso. E hoje o tema do culto foi falando sobre a divisão, né? Sobre que a divisão nas igrejas, na sociedade, na casa, na família. Ele explicando, né? Sobre como causas as divisões. Aí ele falou sobre a primeira carta de Paulo, né? Que é o 1 Coríntios. Corinthians. Toda vez que eu falo errado, gente, uma vez eu falei errado no Instagram, Corinthians. Meu primo, o pessoal começou a zoar, porque é Corinthians. Sei lá como é que fala, gente, mas tudo bem. Meu primo uma vez zoou comigo, porque eu tinha falado errado. Mas ele falou, aí nós vamos ler 1:10. E olha o que ele fala. Eu os exorto, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Então, como é importante a gente saber ter um lugar que a gente frequenta, as pessoas com as quais que a gente anda, porque tem que estar tudo de acordo, não pode ter divisão. Mas a gente tem que aceitar as diferenças também, isso é muito legal, o culto hoje foi maravilhoso. O tema que abordou foi, eu amo o jeito que eles falam, que eles pregam. E eu quis passar aqui pra vocês, porque olha só, quando a gente se planeja, fala assim, não vou fazer, o que acontece? A gente vai e faz. A gente pega e pensa assim, hoje eu vou ficar no cultinho online, deitadona, sem fazer nada. Aí o Espírito Santo, ele vem, toca no nosso coração, aí você faz um convite despretensioso, porque eu achei o que ela ia falar o quê? Não que eu não ia querer ir, né, gente, porque vocês sabem que eu amo. Mas eu falei, hoje eu vou ver um cultinho online. E ela aceitou, gente. Deixa eu mostrar a minha convidada ilustre. Convidada ilustre. Vem dar um oi aqui, Duda, só pra gente, pra ver a convidada ilustre. A cara da convidada ilustre, gente. Não, vou falar pra vocês. Hoje a gente acordou, tava só o pó da raviola. Só o pó. Mas você tanto eu quanto ela. E aí a gente falou assim, vamos na igreja? Eu falei assim, não, vamos. Aí ela aceitou, eu aceitei, levantamos e a gente foi. Foi uma igreja nova, eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez. Ela lembra bastante a antiga igreja que eu frequentava. Elas não são assim idênticas, mas o modo que é tratado, o jeito que é falado dentro da igreja é bem parecido. Eu até cheguei a me emocionar bastante, porque desde pequena minha mãe sempre foi muito religiosa, né? E levava a gente pra igreja. Então eu tenho bastante memória. Acabei, assim, me emocionando bastante, que bate aquela falta, né? Você lembra das coisas que aconteceram assim, mas foi muito gostoso, nostálgico, e eu gostei bastante da igreja também. Tava acostumada com o outro estilo de igreja que eu tava indo recentemente, né? E é bem diferente, assim. Não, porque que a gente chegou aí alguns dias era pentecostal. E essa não é pentecostal. Porque a nossa criação não foi igreja pentecostal, certo? Aí a gente deu uma caminhadinha pra pentecostal, mas eu vi que não é minha linha. Gostava de lá? Amava. Falar mal da igreja não tem como, né, Duda? Lá era muito bom. Não, continua. Eu gosto de lá. Eu gosto bastante de lá. Só que não é muito a minha linha. Eu não sou muito pentecostal, então... Eu gosto bastante de lá. Mas o que você achou? Não precisa falar nome, né? Mas, tipo, o que você achou hoje dessa que eu te apresentei? Ó o Bob chorando. Eu gostei bastante dela. É uma igreja, assim, que, igual eu falei, é o que a gente seguia desde o princípio, né? Foi nossos ensinamentos, a forma que é tratada a palavra é diferente, né? Que cada igreja tem a sua forma como que fala? De ter a sua pregação, né? Mas sempre a mesma linha. Até mesmo, olha como que isso cabe até na pregação que teve hoje. Não pode causar divisões. Quando a gente é cristão, a gente não pode ter divisão. De falar assim, eu sou pentecostal, eu não sou pentecostal. Ele puxando minha volta com a patinha. Ele tá sem vergonha. A divisão que fala é exatamente isso. Quando a gente é cristão, né, Duda? Você tem que ser cristão em qualquer igreja. Independente da igreja que você vai, você tem que buscar a mensagem a Cristo. O que você tem que analisar é a mensagem, se ali você acredita no que tá sendo falado. Basicamente isso, mas não pode causar divisão. Mas sabe por que eu te chamei aqui pra te falar uma coisa, Duda? Porque é uma coisa que a gente sempre aprende, que é uma coisa que é falado muito na igreja, porque você se considera uma pessoa cristã?
Eu sou, mas eu não sou frequentadora. Mas sabe o que eu ia dizer? Sabe aquela história que fala assim, ensina seu filho no caminho a andar, então você batiza, faça a sua parte, que ele busca. Você sente que você tem essa diferença pela criação da mãe ter... Mesmo você hoje tá meio que mais no mundo do que na igreja, no mundo no sentido assim, não sei se você entende. Como eu posso explicar o mundo pra não ficar uma coisa... Não, eu entendi o que você quis dizer. Tipo assim, você hoje não frequenta, não é como eu, por exemplo. Não Tipo, sou frequentadora. não assim. frequenta, não é assídua. Mas tipo assim, você acha, você que não é assídua, que não vai tanto na igreja, o que você acha de quando a gente aprende assim, ensina seu filho no caminho que ele deve andar? Você acha que o que a mãe fez com você ainda toca no seu coração? Sempre você tem vontade de ir ou tipo, o que ela fez não valeu de nada? É que a gente acaba, como a gente aprende, né, desde pequeno certas coisas, então a gente enxerga a vida de uma maneira diferente, né? A gente tem um olhar da situação diferente, a gente enxerga as pessoas de outra forma, tem uma interpretação da vida diferente, então assim, isso influencia, mesmo não sendo frequentadora, a gente tem, isso influencia na nossa vida, Para, né? filho! Torna também uma parte do nosso caráter. É uma coisa que influencia até no nosso caráter, né? Como você age. Talvez você, eu ia fazer isso, mas não vou fazer porque não é o certo, assim, né? Eu tenho que pensar mais com amor. Não posso fazer as coisas no momento de raiva, acabar ofendendo alguém ou fazendo algo sem pensar, precipitado. Então, às vezes, isso influencia até no nosso dia a dia. Tipo, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você fala, não posso porque eu tenho esse tipo de ensinamento. Então, influencia bastante. Eu tenho vontade de voltar. É que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, cada um tem um lugar onde se encontrar, igual a Roberta falou que se encontrou nessa igreja. Eu preciso frequentar mais vezes pra realmente saber, porque foi minha primeira vez indo lá hoje. E eu acho que assim, quando você tá num lugar, você tem que se sentir em casa, independente da igreja que você for, porque todas as igrejas elas são relacionadas a Deus. É pra falar referente a Deus. Então você tem que se sentir num lugar que você tá acolhida. E ver que realmente está pregando a palavra de Deus, né? Que não é aquela coisa que é o mundo tentando colocar como que eu posso dizer? O mundo tentando colocar a palavra da forma que a gente interpreta, não da verdadeira forma que ela é. Então você acha importante que, independente da sua escolha, tipo de você voltar pra igreja ou não, o papel da mãe ter ensinado você a andar nos caminhos corretos foi importante. Independente de hoje você não frequentar a igreja como ela frequentava, não ter a fé que ela tinha, porque a fé dela era muito grande, muito maior que a minha, que a sua e que de todas nós juntas. Você acha que tem importância assim, mesmo que o filho depois te desvie, mesmo que depois você busque outro caminho, é importante? É importante, eu digo assim, as coisas, eu sou muito abençoada. O que minha mãe fez por mim e pela minha família... Vem mais pra cá, porque o Bob tá fazendo um espetáculo ali. Coloca aqui, gente. Peraí, cuidado, eu tô... Eu seguro. Cuidado, Eu tô segurando. Peraí, cuidado que... Olha. Vai, coisa aqui. Deixa eu pôr. Mas é pra colocar em cima daqui da Não, rack? segura assim. Assim. Aí. Nossa, mas assim eu tô... Pode dar rabola? Menina, tá ao vivo, viu? Não falei nada. Tipo assim, tudo influencia na vida, tudo. O que os nossos pais fizeram, nossos avós, tudo que acontece na nossa vida acaba influenciando diretamente a gente. Então, mesmo eu não sendo frequentadora, como minha mãe não é frequentadora, frequente. Ai, como eu não vou sempre à igreja... Como você está mais no mundo, é isso? Não, essa palavra mundo tá meio esquisito, né? Mas enfim, resumindo a história, tudo que minha mãe fez por nós atingiu diretamente a nossa vida. Porque apesar de eu não estar presente sempre na igreja, o que minha mãe passava pra gente influencia na nossa vida em questão do quê? Hoje em dia eu me enxergo uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada. E acho que cada um das pessoas tem o seu propósito. Era uma coisa que minha mãe, a igreja, pregava bastante sobre isso. Tipo, cada um tem o seu propósito na terra, cada um sabe... tem... Como que você... seu dom, né, que fala? Sim. Tem seu dom e... a gente tem que enxergar Deus em tudo, né? Você em tudo. enxerga Deus na sua vida? Eu enxergo. Mesmo você
Ó, Talvez, não sei se você ora todo dia, se você busca eu vou ele. falar uma coisa assim, que eu não sei se eu tô errada, mas é a minha forma de pensar. Talvez até a Roberta mesmo não pense da mesma forma. Deus sempre me ouviu muito, apesar de muitas vezes não ser a vontade dele. Por eu clamar muito e pedir muito, talvez não era nem da vontade dele. Não é uma coisa que agradaria tanto ele. Mas é por... Como que eu posso dizer? Por Não- você ser filha, ele é pai e ele cuida de você. Não sei se é por ele enxergar minhas necessidades. Tipo, ele compreende e me ajuda. Não sei se é dessa forma. Não é essa linguagem que eu tô tentando passar. Mas o que eu tô querendo dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo real da minha vida. É assim, eu tava passando por uma fase que eu tava precisando muito de um serviço. Tava precisando demais trabalhar e eu tava desempregada. E aí, tipo assim, lógico que eu saí entregando currículo, não esperei, falei assim, senhor, vou sentar aqui, o senhor manda. É, isso é muito importante também. Não, lógico que não, porque isso não existe, isso não acontece também, né? Mas o que eu tô querendo dizer assim, eu precisava muito de um E serviço. isso é importante você falar, porque a gente fala assim, às vezes a gente pede as coisas pra Deus, mas você tem que fazer o quê? A sua parte. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Sim. Mas resumindo toda a história, eu fiquei os 3 meses desempregada, que eram os 3 meses que eu ia receber o seguro-desemprego. E aí eu comecei a entrar em um desespero. Foi um pouco antes da gente até viajar mesmo, né? E aí eu fiquei mais desesperada ainda. Porque eu falei assim, eu vou voltar da viagem, eu vou estar desempregada, eu não tenho mais dinheiro, não vou receber mais seguro. E tipo assim, a minha vida vai continuar rodando, mesmo desempregada, boleto, tudo chega. Então, tipo assim, foi uma época que... Lógico que a gente tem que pedir e agradecer todos os dias, mas foi uma época assim que eu pedi desesperadamente pra Deus, porque Deus via que eu tava tendo crise de ansiedade, que eu tava ficando assim apavorada. E aí a gente indo pra praia, um dia antes eu até conversei com a Roberta, né? Falei assim, nossa, Rô, eu não sei se eu vou pra praia, né? Que a gente comentou, não sei se eu vou pra praia, tô com medo de gastar, né, e depois não ter como fazer as coisas aqui. E eu também tava trabalhando com outros eventos, né? Com algumas coisas que eu também vou chegar nesse assunto. Quer dizer, você nunca ficou parada de Eu fato. nunca fiquei parada de fato. Deus nunca deixou de prover nada pra mim. Você sempre trabalhou, talvez não no que você queria. Sim. Mas você nunca ficou sem trabalhar, desde você tá sempre trabalhando. Sim. Mas resumindo toda a história, eu não estava trabalhando fixo, mas eu ainda estava trabalhando. Eu tava indo pra praia e eu tava desesperada, fui pra praia angustiada, fiquei com medo, eu tava insegura, eu tava com medo de, tipo assim, chegar em Marília, porque quando a gente tá na praia tudo é uma maravilha, né? Vira outro mundo, você tá lá, você tá aproveitando. Pra Florianópolis com nós, que aqui eles não sabem. Que a gente foi pra Florianópolis. Mas aí na hora que eu ia voltar da viagem, minha vida ia continuar, então Deus sabia no meu fundo do meu coração que eu tava desesperada demais. E indo pra praia, eu recebi uma ligação. Eu tinha mandado o currículo, mas eu tinha mandado o currículo há muito tempo atrás, que era em outro local. E esse local que recebeu o meu currículo, eu já tinha trabalhado uma vez. E aí eles fizeram indicação pro atual lugar que eu tô agora. Então, tipo assim, foi uma coisa muito louca. Porque, assim, justo na semana que eu realmente precisava, tipo assim, era a última semana, o último mês que eu ia receber o seguro. Deus foi lá e proveu pra mim. Assim... Uma coisa muito, muito boa, que hoje em dia eu sou grata demais pelo serviço que eu tenho. Então você acredita que não foi você, não foi alguém, foi o Sim. agir de Deus na sua vida. Sim, porque... Não foi tipo fulano que te ajudou, você consegue enxergar sinceramente o agir de Deus. Sim, porque tipo assim, ó, aí eu vou chegar nessa história também. Porque, ó, pensa comigo, eu tava indo viajar, eu recebi a ligação no primeiro dia que eu estava indo pra viagem. No primeiro dia, a gente ia ficar lá 15 dias? 15 dias. A gente ia ficar lá 15 dias. Eu já tava lá com o Everaldo, você chegou depois. Eu cheguei depois. Então, imagina, ele teria que me esperar 15 dias ainda pra eu fazer entrevista. Mas você se prontificou a voltar. Sim, mas o que eu tô querendo dizer assim, ele teria... Porque se é outra pessoa, se é outra situação, se não é Deus agindo na história... Tem 1 milhão de pessoas na cidade. Eu posso contratar qualquer pessoa, chamar qualquer pessoa pra fazer a entrevista. O homem, o responsável, né, o gerente, ele me esperou voltar da praia, fiz a entrevista, deu super certo. No outro dia ele já tava pedindo pra mim levar os documentos. Enfim, resumindo, podia tudo dar errado. Tinha todas as chances possíveis pra dar errado. O tempo de eu voltar, talvez a entrevista não ter sido legal, ou alguma coisa do tipo assim. E foi uma coisa que foi fluindo tão rápido, assim, tão fácil, que eu enxerguei que foi Deus, vendo o meu desespero. Deus falou assim, calma, filho, eu tô aqui. E tipo assim, ele sabia que ele podia esperar eu voltar da praia pra acontecer, mas ele falou assim, não, eu vou aliviar o seu coração. E ele deu essa ligação pra mim passar, tipo, a praia...
tipo assim, aproveita seu momento, que na hora que você voltar já tem uma coisa guardada pra você. Outra situação que eu quero explicar, que às vezes a gente... Que eu quis dizer no começo, é que, tipo assim, entrei nesse serviço, o que acontece? Quando eu entrei nesse serviço, eu já tava lotada de conta, porque eu tava trabalhando, mas eu não tava trabalhando CLT. Então, tipo assim, quando você não trabalha CLT, é aquela instabilidade total, né? Que você é tipo assim, você tá trabalhando esse final de semana que vem não tá, e aí vai indo. Então, eu tava extremamente apertada, assim, tava difícil o negócio. E aí, tipo assim, eu continuei conversando com Deus, falando pra Deus me ajudar, pelo amor de Deus. E aí eu falava, tipo assim, o tempo inteiro conversando com Deus. E ele foi lá e me proveu. Ele me proveu demais. E o que eu quero dizer com isso é que, igual, por exemplo, o que eu trabalhava não era tanto do agrado dele, que seria com eventos. Querendo ou não, quando você trabalha com evento, você mexe muito com bebida, corpo, que é uma coisa assim, que não é bem vista aos olhos de Deus, né? Vamos dizer assim, que não é uma coisa assim, que Deus pede pra gente evitar ao máximo isso. Mas como ele sabia que eu realmente precisava, ele sentiu que eu realmente precisava, e eu estava realmente trabalhando, não estava assim, que tem aquela... Como que fala? Tem a liberdade e a libertinagem. E Deus sabe diferenciar isso do coração da gente, né? Então Deus viu que eu realmente estava indo lá para trabalhar, que eu não estava fazendo nada extraordinário, que eu não estava fazendo nada para vulgarização, nem nada do tipo. Eu estava ali naquele local fazendo algo profissional. Então era uma coisa que não era tanto de agrado dele, mas ele sabia da minha necessidade, sabia do que eu precisava, ele me proporcionou isso e também dependia de mim agir do modo certo pra continuar. Tanto que até hoje em dia eu trabalho agora com inúmeras coisas, tô pior que o Julius. Agora eu tô trabalhando em 3 lugares. Agora eu tô trabalhando com 3 coisas. E assim, eu sou extremamente grata, porque as coisas que... Tem coisas, pra vocês terem noção, que eu não cheguei a pedir pra Deus. São coisas que ele viu no meu coração. Igual, por exemplo, eu vou começar a trabalhar agora. Será que eu devo falar? Não precisa falar explicitamente, né? Não, mas tipo assim, ó. Fala o Por nome, senão não- exemplo, você sonha com alguma coisa. Por exemplo, eu tenho vontade de ter um Camaro. Vamos dar um exemplo. Tenho vontade de ter um Camaro. Mas você não fica falando pra Deus, Deus me dá um Camaro, Deus me dá um Camaro, Deus dá um Camaro. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, a área que agora tá aparecendo pra mim, as coisas que estão acontecendo agora pra mim, foi uma coisa que eu sempre quis. Só que não era uma coisa que eu ficava pedindo e também não tava indo muito atrás. E do nada, assim, lógico que eu também me dedico, mas assim, do nada começou a aparecer coisas que eu queria, entendeu? Então, tipo assim, Deus começou a mandar coisas pra mim assim, vem enxergar no meu coração, porque eu acho que assim, apesar da gente não ser... Eu não ser muito apegada à igreja, de eu não frequentar muito, Deus também olha seu coração. Porque tem muitas pessoas que hoje em dia elas conseguem ser puras, ter um coração bom, seguir a Deus e também não ser tão fixa na igreja. A igreja, ele é um lugar pra você se encontrar, um lugar pra você escutar a palavra, é um lugar Mas que... o comprometimento, ele é importante. mas sim, com certeza. Mas o que importa mesmo é o que a gente escutou também isso na igreja hoje. O que importa não é só ir na igreja, é o que a gente tava conversando até na moto, na hora que a gente tava voltando. É o que você faz também no seu dia a dia. Deus enxerga mais o que você faz no seu dia a dia do que do seu comportamento dentro da igreja. Porque Sim. dentro da igreja você fica 3 horas num dia. Um dia você fica 3 horas. Sua vida é todos os dias 24 horas. Então Deus também enxerga seu coração. E eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito privilegiada, porque eu vejo que Deus assim me proporciona coisas que muitas vezes eu nem mereço, eu nem sou merecedora. E no final da história, toda essa que eu tô contando, é pra dizer que Deus viu não só o meu coração, ele enxergou o coração da minha mãe, o que ela fez por nós, pela nossa família. Ele viu que ela trabalhou com a gente, com a família inteira, pra gente sempre ser da igreja, falava sobre Deus, pra todo mundo, qualquer lugar que ela encostava, era no café da manhã, era no café da tarde, ela chamava alguém, as conversas eram sobre Deus. Então, assim, ela abençoou muito a nossa família. Lógico que eu também tenho que fazer a minha parte, porque Sim. ela fez a parte dela. Mas o que eu digo é que ela abençoou na sua vida. Ela colocou Deus dentro da nossa casa, colocou Deus dentro da nossa vida. Então, Deus não tá enxergando só eu. Ele enxerga também
tudo aquilo que foi trabalhado em casa, tudo aquilo que a gente vivia, toda aquela nossa rotina, ele via que era, assim, a palavra de Deus era pregada dentro da casa. Então, a nossa mãe, ela abençoou muito a nossa vida, muito a nossa vida. Hoje em dia, eu sinto que Deus enxerga mais eu pela minha mãe do que eu por eu mesma. Por isso que a gente aprende muito, que fala assim, Deus, ele sempre levanta um no lar. E a sua fé, se você tá aí na sua casa achando que você é sozinha na fé, o que você busca, né, Duda? Tipo assim, eu estou orando, meu filho não tá mudando, meu marido não tá mudando, meu casamento não tá mudando. Para de pensar isso e acredita. Porque eu vejo assim, olha o testemunho da Duda. Ela, lógico, eu e ela temos vivências diferentes, a gente teve vivências diferentes com a minha mãe, mas foi o mesmo papel. E hoje o agir de Deus, a minha mãe já não está mais presente, mas o seu legado, a sua história, o seu joelho no chão por nós funciona até os dias de hoje. Então você aí que tá fazendo a sua parte, não desiste. Não deixe que o mundo ou que o pecado te mostre que não vale a pena. Porque vale a pena. Deus, ele vai agir na sua família. Deus, ele vai agir na sua vida, independentemente se os seus estão indo ou não. A sua fé salva a sua casa. E essa é uma grande lição que a gente não pode esquecer. Não desista. A sua fé vai salvar os seus. Amém. Então, bom domingo. Se vocês quiserem que eu traga mais ela pra cá, gente, deixa aí nos comentários. Duda, aparece mais, mas esse testemunho foi lindo. Espero que seja de bom proveito pra vocês. Tchau!